Boa tarde, senhor Djavan. Boa tarde, tudo bom? Tudo e com o senhor. Bem, graças a Deus também. Então, já vou me apresentando. Sou Joyce Yasmin. Me- Meu nome na Guarda Mirim é GM Yasmin. Todo mundo me chama de GM Yasmin na Guarda. Esses daqui são meus afiliados. Pablo, se apresente. Boa tarde, meu nome é Paulo Wendel. O resto se apresente, por favor. Meu nome é Maria Eduarda. Boa tarde, meu nome é Vitória. Então, senhor, deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal. Quando vocês falarem, vocês desligam o áudio, viu? Então, vamos lá. Então, senhor, eles vão te fazer as perguntas deles e Sim, o senhor pode responder. claro, tranquilo. Então tá, obrigada. Começa, Paulo. Quando você estava na Guarda Mirim, você tinha alguma dificuldade de fazer algum movimento? Então, eu entrei na Guarda Mirim com 11 anos, né? Por influência de alguns amigos meus do bairro. E quando a gente entra na Guarda, a gente entra totalmente perdido, né? Com os comandos, né? Então, eu tive bastante dificuldade, sim, no começo, tá? Com o tempo, né? Você vai aprendendo os movimentos, tudo. Na minha época, tinha o Tenente Pereira, que era o presidente e comandante da guarda, e a capitana, que era esposa dele, que era a nossa secretária. Então, os dois eram militares, né, daqui do estado de São Paulo, e ajudaram, né, que os dois são falecidos. Ajudaram a gente bastante nessa questão de ordem unida. Tá? Então, assim, com o tempo você vai aprendendo, né, mas eu tive bastante dificuldade, sim, no começo. Anne, Eu queria saber, assim, se o senhor precisasse acrescentar algo no projeto da Guarda Mirim, o que seria? Porra, é uma boa pergunta, tá? Como eu falei, eu entrei na guarda desde os meus 11 anos, tá? E eu tô até hoje. Então, assim, muita coisa a gente conseguiu mudar e melhorar a questão da Guarda Mirim, tá? Mas essa questão de projetos, a gente tem muito ainda que conquistar, né? Porque a maioria das coisas envolve dinheiro, né? Envolve verba. Então, pagar professor, né? Ter um espaço bom, material, equipamento. Tá? Então, se eu tivesse essa condição, né? Ou se a gente conseguisse, tá? Seria a questão do esporte durante a semana. A gente tem uma quadra coberta, tudo, mas a gente sempre pensou em ter um professor pago ali pela guarda, né? Durante a semana, aula de música, aula de esportes, de lutas, que a gente está tentando um professor de jiu-jitsu lá com a gente, que é pai de um ex-guarda-mirim nosso, tá? Mas a questão da alimentação, que eu sempre bati na tecla, que é uma vontade minha de ter lá, eles irem embora, né? No final ali, eles terem um almoço, né? Um lanche bem reforçado. Então, são algumas conquistas que a gente vai conseguir ainda. E uma pergunta que todos vocês podem fazer, eu já vou adiantando. Maria Eduarda. O que te motivou a entrar na Guarda Onde a Mirim de gente vai encontrar 2011? esse militar aqui? O áudio tá meio baixo, eu não ouvi. Assim, o que te motivou a entrar na Guarda Mirim de 2011? De 2011, E o que te motivou a entrar na Guarda Mirim? se eu entrei na Guarda Mirim, alguém entendeu a pergunta dela? Eu não entendi. É que ela está Ela confusa. tinha falado que o que te inspirou a entrar na Guarda Mirim? Ah, legal, boa pergunta. Agora entendi. Foi a influência dos meus amigos do bairro, né? A gente
sempre brincou junto, né? E aí um foi passando pro outro, eu entrei na guarda, achei legal. Eu entrei na guarda, achei legal. E o meu tio, por ser militar, né, eu sempre tive essa visão, né, dele como militar e tá. E aquilo me bateu uma curiosidade. Falei, vou lá, né? E também tinha a questão do trabalho, né? Eles falaram que depois de um tempo ia começar a trabalhar e tá. Aí eu falei, eu acho que tá legal. E aí, por influência deles, eu resolvi entrar na guarda. Agora, Vitor. Vitor? Você enfrentou alguma dificuldade para entrar na Guarda Mirim? Não tive. A dificuldade que eu tive foi durante o processo dos meus primeiros meses ali, né? Porque eu com 11 anos, eu vivia só com meus pais e com os amigos meus do bairro ali. Então eu nunca, né, tinha ido para outro bairro, nunca tinha andado no centro da cidade, né, conhecido prefeitura e nada. Então essa foi minha grande dificuldade. Mas para entrar mesmo na guarda eu não tive dificuldade. Eu fui, meus pais, né, fizeram a inscrição normal e eu entrei na guarda. Então eu não tive dificuldade para entrar. Eu tive dificuldade durante os primeiros meses ali para conhecer rotina, para criar amizade, né? Mas eu não tive tanta dificuldade, não. A minha pergunta, deixa eu ver aqui, eu até escrevi ela. A minha pergunta é se o senhor queria saber se o senhor quando o senhor foi chamado para fazer parte da guarda de Ubatuba, o que passou na cabeça do senhor em questão disso? Então, é que a gente, assim, eu não é que eu fui chamado, né? O meu processo na guarda, como eu falei, foi desde os 11 anos de idade. Então, o único período que eu me afastei da guarda foi o período que eu fui para a escola de polícia. Tá? Então, eu fiquei um período afastado, né, da Guarda Mirim, e aí, depois de um tempo, eu fui convidado a retornar. Então, eu retornei, né? É uma entidade que eu gosto, uma entidade que eu criei grandes amizades, né? Tem padrinho meu de casamento, né? Tem meus amigos que frequentam a minha casa, são ex-guarda-mirins. Então, é gratificante, né? Essa história que a gente tem dentro da Guarda Mirim e que ainda permanece, né? Então, eu sou apaixonado pela Guarda Mirim. A minha outra pergunta é se na guarda de Ubatuba do senhor tem punições, assim, quais são as punições que o senhor faz lá, questão disso? Tem. A gente tem um regulamento, tá? Tem um regulamento interno com todas as regras, né, que o guarda-mirim tem que cumprir. E quando ele entra lá, quando ele faz a inscrição, os pais, né, vão lá e faz as inscrições. No primeiro dia a gente já lê aquele regulamento de ponta a ponta para eles estarem cientes que a gente não vai estar cobrando nada além do regulamento. Então, tem a questão do horário, tem a questão do uniforme, tem a questão do respeito com os mais velhos, né? Com as graduações, né? Que a gente tem cabo, sargento, águia, que é como se fosse capitão e tenente, tá? Então, e tem as punições, se eles não cumprirem, que são as advertências, né, verbais, depois vem a advertência por escrito, 3 advertências, suspensão, e depois a expulsão da guarda. E outra pergunta que eu queria fazer é quais são os ensinamentos mais importantes da guarda do senhor? Então, aqui a gente cobra muito, algumas pessoas falam que nós somos militares, né? Nós não somos militares, eu sempre bato na tecla em relação a isso, tá? E a nossa base aqui, que a gente tenta colocar para eles, é a questão da hierarquia e disciplina, tá? Porque a questão da hierarquia e disciplina, a gente tem todos os ambientes da nossa vida,
né? Quem é cristão, quem vai na igreja, né? Tem o padre, tem os coroinhas, tem o pessoal né, que ajuda lá na administração. Quem é evangélico, tem o pastor, tem quem tá estudando, tem o professor, tem o coordenador, tem o diretor. Então, assim, na vida da gente, a gente tem essa questão da hierarquia, tá? Então, a gente isso aí tem que levar para a vida, né? Futuramente, vão começar a trabalhar e vai ter um chefe, né? Você vai ter que ser subordinado àquele chefe, vai ter que cumprir ordens, tá? E a questão da disciplina, né? Bom dia, boa tarde, né? Obrigado, posso entrar, né? Então, a gente cobra bastante essa questão da hierarquia e disciplina, que é o nosso, vamos dizer que é o nosso carro-chefe. O que o senhor tem, tipo assim, pra... Como é que se fala? Em questão de umas pessoas quiserem entrar, o senhor indica a Guarda Mirim? Sim, com certeza. Por diversos motivos, tá? Primeiro, a gente criou uma diretoria que a gente mudou muito a característica da guarda, tá? A nossa diretoria foi formada por ex-guarda-mirins, né? Nosso presidente é ex-guarda-mirim, nosso vice-presidente foi ex-guarda-mirim, né? O nosso comandante, né? Ele, quando ele entrou na guarda, eu já estava na guarda há bom tempo, né? Então ele foi ex-guarda-mirim, né? E diversas outras pessoas. As outras pessoas que não são guarda-mirim é minha esposa, né? Que é secretária, né? E tinha uma menina na secretaria, mas ela saiu esse mês, tá? Então, assim, eu acho que a minoria que não foi guarda-mirim, tá? E por ter o mesmo pensamento, né, as mesmas vivências, a gente começou a mudar bastante coisa. Então, a gente construiu uma sala de aula, né, a gente construiu uma sala, né, para assistente social, tá? A gente conseguiu uma psicóloga, uma assistente social, a gente reformou a nossa secretaria, tá? Então, assim, a gente tem o mesmo pensamento, a gente tem muita discussão, né, muita não é briga, né, mas discussões positivas, né, para que tenha um resultado positivo. Então, eu recomendo, sim, que os adolescentes ou pai coloquem seus filhos na Guarda Mirim de Ubatuba, né, porque a gente trabalha muito com essa questão da hierarquia e disciplina, que hoje a gente vê que está um pouco perdida, né. Então, a questão do menor aprendiz, né, que depois de um tempo ele na guarda, ele, por uma questão de mérito, ele consegue arrumar o seu primeiro emprego como menor aprendiz, e isso evolui muito a questão do adolescente, né? Primeiro porque ele vai ter o seu primeiro emprego, carteira assinada, né? E isso faz com que ele cresça pessoalmente, né? Responsabilidade financeira, responsabilidade de horário, cumprimento de ordens, né? E conhecer outras pessoas, né? Outros amigos, fazer novas amizades. Então, eu acho que é válido, sim. Interessante colocar o adolescente ali na Guarda Mirim. Eu tô falando pela nossa Guarda Mirim, tá? Porque a gente conhece diversas outras guarda-mirins aqui no estado de São Paulo e cada um tem um sistema diferente, né? Um ritmo diferente. Até eu fui essa semana na Guarda-Mirim de Rio Claro e é uma Guarda-Mirim que é totalmente diferente da nossa, né? Tanto de estrutura como de organização, né? E tudo mais. Então eu tô falando pela Guarda-Mirim da de Ubatuba, tá? Então, eu queria perguntar, meus afiliados, vocês têm mais umas perguntas para perguntar para o senhor Djavan? Eu tenho mais algumas aqui. Eu posso falar? Pode, fica à vontade. Como instrutor da Guarda Mirim, você gostou de trabalhar passando um pouco da sua experiência para os aspirantes? Sim, com certeza. Isso é legal e motivador para a gente, né? Porque muitos dos guarda-mirins lá, eles se inspiram nessa questão militar, né? Então, tem muitos lá que eu já perguntei, querem ser policial militar, querem para o exército, querem para a marinha, querem para a aeronáutica.
e hoje tem um menino que está lá no Exército, né? E ele comenta constantemente, né, do benefício que a Guaramirim teve no aprendizado dele, né? Que ele chegou no Exército, algumas questões de ordem unida, ele já estava, né, já conhecia, já sabia. Então ele não teve tanto sofrimento, né? O sofrimento ele teve, né, em outros aprendizados dentro do Exército lá, mas a questão de ordem unida ele já não sofreu tanto. Então é gratificante, né? Como outros, né, que hoje em dia estão na Polícia Militar hoje, que me encontram, né? E vêm agradecer e tá, pô, naquela época eu reclamava, né? Mas hoje eu sei que para mim foi válido, né? Eu tô na polícia, eu entrei na polícia e isso para mim foi muito bom e tá. Então é isso que para mim é válido, né? Esse conhecimento que a pessoa leva ao longo dos anos aí. Anne? Eu tenho. Como o senhor se sente ao saber que está colaborando para a evolução de muitos adolescentes para eles se tornarem cidadãos de bem? Boa pergunta, boa pergunta. Isso como eu falei, é gratificante, né? É gostoso depois de certo tempo encontrar com as pessoas na rua, né? Muitos casados, com filho, né? E ter o feedback positivo ali, né? Das coisas boas que aprenderam na guarda, né? Então, é muito gratificante, é gostoso, né? E por isso que a gente não para, né? A gente sempre quer fazer um pouquinho mais para que fique, né? Por um bom tempo essa questão do aprendizado, né? E são coisas que a gente, né, não é só naquele período, né? São coisas que a gente leva para a vida, né? A questão da educação, do bom dia, do boa tarde, boa noite, né? Do sim senhor, não senhor, né? Isso é gostoso de se ouvir, de, de ter esse retorno, né? Pablo? A Guarda-Mirim alterou, tipo, melhorou a sua vida no dia a dia? Sim, sim. A gente acaba aprendendo também, né? Com algumas situações. Ela também ensina a gente, né? A gente aprende muito com o Guaramirim, né? Com os Guaramirins, né? Então, tem diversas situações aí que a gente chega em casa, a gente reflete, né? A gente pensa, a gente ajuda, né? Então, tem até um sargento que trabalhou comigo, ele perguntou uma vez para mim, pô, Djavan, mas você não ganha nada na Guaramirim? Que a gente é voluntário, né? E eu falei para ele que não, que até, além de não ganhar nada, eu até gastava, né? Porque eu vou com o meu veículo, né? É tempo, hoje tempo é dinheiro, né? Então a gente dispõe de um tempo para ir na Guaramirim, né? E algumas crianças que estão lá, que não têm condições, a gente sempre dá um jeitinho aqui, um jeitinho lá, né? Questão de uniforme, né? Se não consegue, a gente passa para assistente social, né? Então, a gente sempre tá dando um jeitinho. Então, a gente acaba aprendendo um pouquinho também com os guaramirins de lá. Então, senhor, daqui de já, eu queria agradecer muito o senhor por ter aceitado essa entrevista. Eu gostei muito, meus afiliados também gostaram, que eu acho muito que eles gostaram, que tiraram a dúvida Sim. deles. Obrigada mesmo, e obrigada muito, e eu nem sabia que tinha guarda em Ubatuba. Foi uma aventura a saber. Obrigada, senhor. Legal. Então, eu que agradeço, e a Guaramirim de Ubatuba tá de portas abertas aí, a gente sabe que é longe, né, mas a gente faz alguns intercâmbios, né, e se um dia aí, né, porventura vocês quiserem visitar a Guaramirim daqui de Ubatuba, tá de porta aberta, só fazer contato com a gente aí e a gente marca alguma coisa aí para todo mundo estar se conhecendo e trocando informações. Então tá, obrigada, senhor. Bom, Obrigada boa sorte mesmo. para todo mundo aí, tá bom? Obrigada. Guarda-Mirim é uma entidade, né, excepcional aí, tá? Então, boa sorte para todos aí, que o conhecimento que vocês adquirirem, vocês levem para a vida toda. Senhor, eu queria pedir a permissão do senhor para me postar no YouTube. Essa Pode, entrevista, pode, pode? tranquilo. Então tá, Pode, obrigada, fica à senhor. vontade, Vamos tá despedir do bom? senhor. Tchau.
Léo, tchau, tchau. Até mais.